Muy buenas noches, amados amigos y hermanos. Boa noite aos amados amigos e irmãos aqui presentes Allá en e aos que estão em outras nações, como lá no Peru, donde está el misionero onde está o missionário Miguel Bermudes Marim. Uma saudação para Miguel Bermudes Marim hermanos y hermanas reunidos e para todos os irmãos e irmãs también reunidos lá, a ministros allá também junto aos ministros lá do Peru. y también un saludo E uma saudação também hermanos para todos os ministros, irmãos diferentes e congregações nos diferentes países. bendiciones de Cristo, las del Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre todos vocês e também sobre mim. del Señor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como ya mencioné el domingo pasado, Como eu já mencionei no domingo passado, por la paz, a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, durante el mes, durante o mês de setembro, un trabajo especial estará iniciando um trabalho especial a la formación integral, dirigido à formação integral dos jovens. un movimiento juvenil Um movimento juvenil mundial estará promoviendo que estará promovendo todos os projetos de la embajada da Embaixada Mundial de activistas, de Ativistas pela Paz. la embajada mundial de activistas A Embaixada Mundial de Ativistas pela del Paz, 26 al desde 9 de o dia 26 até o dia 29 de setembro, Venezuela, em Valência, na Venezuela, acaba el encuentro estará realizando um encontro juvenil de líderes a nível internacional. la música, A música trazendo a paz e alegria nuestros corazones. aos nossos corações. Ese es el tema que se estará Esse é o tema que estará sendo tratado en estas actividades nestas atividades de Venezuela. da Venezuela. Los miembros de la directiva de la embajada, Os membros da direção designado el da embaixada Bermúdez Marín, coordinador designaram ao Dr. Miguel Bermudes Marim y a la licenciada Ruth Flores de Bermúdez como los encargados de coordenador internacional da embaixada, trabajo e a licenciada Ruth Flores de Bermudes mundial. como os encarregados deste campo de trabalho com os jovens a nível mundial. Asignado Responsabilidade que lhes atribuiu a trayectoria por sua bem-sucedida trajetória no trabalho con los movimientos com os movimentos juvenis durante décadas. várias décadas. Es importante recalcar que las invitaciones É importante realçar solamente aquellas que os convites para este encontro serão enviados somente para aquelas pessoas selecionadas pelo coordenador nacional nos respectivos países. Puerto Rico, los jóvenes activistas No que corresponda a Porto Rico, os jovens ativistas selecionados já receberam o seu convite. esta convocatoria está dirigida Esta convocação está dirigida años en adelante aos jovens maiores de 18 anos consolidada que têm uma trajetória consolidada activista. como líderes ativistas. En cuanto a las invitaciones, Quanto aos convites, se les ha estado haciendo llegar já se esteve fazendo chegar aos jovens que foram selecionados seleccionados para estarem para estar en esa nessa actividad. atividade. Ya que no es Ou seja, una convocatoria para todos los jóvenes não é uma convocação para todos os jovens de todos os países, que senão han sido para aqueles que foram selecionados pelo coordenador do seu país. de su país. Y para Puerto Rico, los que ya han sido invitados, han recibido ya la E para Porto Rico,
os que já foram convidados receberam o convite. directa Ou seja, é um convite direto aos jovens de outros países. para Não é para todos os que queiram ir. los que son É para os que serão convidados pelo coordenador de su país, do seu para país. los que E em Porto Rico, para os que a embaixada la invitación. lhes fez chegar o convite. Y tienen que ser siempre E sempre terão de ser 18 años. maiores de 18 anos. Y en cuanto a los locales, E quanto aos locais lá na Venezuela, isso já seria 13 años en adelante, desde os 13 anos em diante, son de su propio país. pois são do seu próprio país. O missionário Próximo domingo, Miguel Bermudes Marim el misionero Miguel Bermúdez Marín, cuando hable, o fará saber no próximo domingo, quando falar, los e pode dizer para os jovens da Venezuela de qué edad a partir de que idade. agradecemos al misionero Miguel Bermúdez Marín Agradecemos ao missionário Miguel Bermudes Marim, tener allá en Venezuela em coordenação acción con la com a Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz, por la paz. Esta actividad por terem de jóvenes esta atividade de jovens do Movimento Juvenil Mundial da Embaixada de la embajada. lá na Venezuela. Queremos que Queremos la juventud que a juventude seja feliz. y por medio de la música E por meio da música viene una alegría, una felicidad vem uma alegria, uma felicidade ao coração del ser humano. do ser humano. Hasta Dios se alegra con la música Até Deus se enche de alegria. y Ele se alegra com a música usan los instrumentos quando lhe cantam que él e usam os instrumentos se llena de alegría. que lhe agrada. Cuando llevaban el arca del pacto, Quando eles levavam a Arca do Pacto, cantaban sempre os músicos iam cantando con los sacerdotes, cada uno en su grupo, cantando alabanza iam com os sacerdotes, cada um em seu grupo, cantando e louvando a Deus. la música. Deus se agrada da música. Por eso cuando Jesús nació, Por isso, quando Jesus nasceu, vino el ángel Gabriel, o anjo Gabriel grupo de veio músicos com um grupo de músicos e cantores que alababan, que louvavam a Deus, cantándole cantando al Mesías, ao Messias, dando las buenas noticias que el Mesías dando as boas notícias de que sido el o Salvador, Messias, o Salvador, tinha nascido. o sea, que vinieron Ou seja, que vieron cantando boas novas de alegria, de alegría, de gozo, de gozo para todo Israel. Israel. Para esta ocasión Para esta ocasião, leremos en San Lucas, em São Lucas, no capítulo 1, do versículo 25 6. ao 36. Quiero, en nombre de la gran carpa, Em nome da grande tenda catedral, expresar el eu quero expressar aprecio por el respaldo o apreço e agradecimento pelo apoio ministros y que os ministros, com as suas congregações, hermanos, como individuos también, a la e irmãos, como indivíduos também, catedral estão dando à construção y Puerto da grande tenda catedral importante este projeto importante no programa divino em Caiei, Porto Rico. queremos que
Y queremos que quando se complete este projeto, todos possam dizer, eu tenho uma parte nessa construção da grande tenda catedral. Assim também ficará registrado no céu. Porque tudo que fazemos para a obra de Deus fica registrado no céu como obras de fé que fazemos a favor do reino de Deus, do reino de Cristo. E já que eu lhes falei do reino de Deus, do reino de Cristo, para esta ocasião, leiamos em São Lucas, no capítulo 21, desde o versículo 25 até o 36, que diz: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto as virtudes do céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vosotros, quando veáis que sucedem estas coisas, sabed que está cerca o reino de Deus. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração, até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Olhai por vós. Não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que Deus abençoe as nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Tomando o versículo 31 desse mesmo capítulo 21 de São Lucas, que diz: Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. E isso é o verão. Está perto. Como nos diz os versículos 29 e 30. Verso 30. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão.
O verão está perto, pois nós estamos vendo todos esses sinais que Cristo mencionou. Queiram assentar-se, tenham a bondade. O verão também é o tempo da colheita. E, consequentemente, é o tempo em que o trigo é recolhido no reino de Deus e o joio é recolhido para ser queimado no fogo durante a grande tribulação. É importante conhecer o tempo em que a pessoa está vivendo, assim como é importante para aquelas pessoas que vivem em países onde cada estação é bem marcante. As estações são marcantes de uma forma nítida. E quando as pessoas chegam no tempo do frio e da neve, as pessoas têm de estar conscientes em qual estação estão vivendo, porque senão não compram a roupa para o frio, nem preparam os seus lares, e se congelam e morrem. E para o tempo do calor, para o tempo do verão, é importante também que as pessoas saibam que os casacos já não serão usados nesse tempo, senão uma roupa mais leve. E na primavera, aí também terá de se conhecer que esse é o tempo importante no programa divino. E depois, o outono é outra temporada, onde você não pode esperar. Nos países em que o outono é muito marcante, você não pode esperar ver as árvores cheias de folhas verdes. A pessoa tem de entender e reconhecer o tempo em que está vivendo. Cristo ensinou que é importante saber e conhecer o tempo. O tempo no programa divino. Deus mostra na natureza o que Ele fará no campo espiritual. Por exemplo, quando se fala da lua e das suas estações, no campo espiritual, a lua é a igreja que tem diferentes etapas. A igreja passando por 7 etapas vai iluminando de uma forma que a luz vai aumentando. A luz do sol, que é Cristo, se reflete na lua, ilumina a lua e a lua a reflete por meio do Evangelho sendo pregado. A luz do Evangelho resplandecendo da parte do sol Cristo através da sua igreja, que é a sua noiva, a sua esposa, a sua ajuda idônea no programa divino. Também quando se fala de estrelas, há estrelas literais e há pessoas estrelas.
hasta en los est- Isso hasta en- até mesmo no campo artístico, también se le llama que também as chamam de estrelas. personas más sobresalientes, Aquelas pessoas mais sobressalientes no campo artístico, en los deportes, en los juegos de bem como nos esportes, também nos jogos de beisebol, estrellas em que chamam de estrelas sobresalientes. as pessoas mais sobressalentes. Cristo le llama estrellas a cada uno de sus mensajeros. Cada mensajero es Cristo chama de estrelas cada um dos seus mensageiros. cual Cristo Cada mensageiro é a estrela através do qual Cristo se revela à sua igreja por meio do seu Espírito. le revela Cristo al mensajero estrella de cada edad, se revela ao mensageiro estrela de cada era, e este, ungido com esse mesmo Espírito Santo, le habla fala ao povo, à igreja, y así trae el mensaje e assim traz a mensagem correspondente a la edad y el para essa era em que lhe corresponda viver. corazón, Essa mensagem chega ao coração persona que si de toda pessoa que é semente de Deus, es trigo que é trigo, y los despierta e a desperta a la vida eterna para a vida eterna. y lo coloca E a coloca onde? No corpo místico de Cristo. y todo eso es una E tudo isso é uma obra de Cristo, a qual ele prometeu no capítulo 10 de São João, quando disse: tengo otras ovejas que no son de este ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, não são judeus, são gentios. los cuales también Também me convém debo traer agregar estas, y oirán mi voz, e elas ouvirão a minha voz, la palabra, el a mensaje, palavra, a mensagem, o evangelho. y oirán mi voz y habrá un rebaño. Ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Las ovejas son las personas que As ovelhas são as pessoas que escutam e recebem Cristo como Salvador. las ovejas que Essas são as ovelhas que o Pai lhe deu desde antes desde antes da fundação do mundo, para que as busque e lhes dê a vida eterna. porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a qué y a salvar Porque o Filho do Homem veio buscar e mais o quê? E salvar o que se havia perdido. que no es la voluntad São as ovelhas do Pai. que se pierda uno Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. dijo Isso foi o que Cristo disse en San Mateo em São Mateus y también en San Lucas. e também em São Lucas. Es importante San Lucas capítulo Em São Lucas, no capítulo 19, verso no versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, vino a buscar seres veio buscar os seres humanos que se habían perdido que se perderam. y ahora él viene para darle vida eterna. E ele veio para lhes dar a vida eterna. San Mateo Em São Mateus, que nos dice que no es la voluntad de nuestro Padre nos disse que não é a vontade do nosso Pai uno que um desses pequeninos de estos pequeñitos, se perca. es que sus nombres están É porque seus nomes estão escritos en el libro de la vida del Cordero no livro da vida do Cordeiro no de céu, la fundación
desde antes da fundação do mundo. É importante que cada pessoa saiba que se você escutou o Evangelho de Cristo e o recebeu como Salvador, é porque seu nome está escrito no livro da vida, no céu. Cristo disse em São João capítulo 8, versículos 47 e 48. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. E em São João capítulo 10, versículos 27 ao 30 diz: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço, e eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Ou seja, o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro no céu, desde antes da fundação do mundo. Se Eva e Adão depois não pecassem no jardim do Éden, os filhos que eles tivessem seriam os que desde o dia de Pentecostes até hoje estariam formando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tão simples assim. É nesta terra que Deus colocou seus filhos por meio de Cristo. E Cristo veio para redimi-los, para restaurá-los à vida eterna, pagando o preço da redenção na cruz do Calvário, com a sua própria vida, colocando a sua vida em expiação por todos os filhos e filhas de Deus. E toda criança que nasce na terra, se ela morre, vai para o céu. João Batista disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, cada pessoa se arrepende dos seus próprios pecados, mas as crianças não têm do que se arrepender. Elas não pecaram e nem têm consciência do bem e do mal para decidirem. Porquanto elas não têm consciência, as apresentamos a Deus, a Cristo, assim como apresentavam as crianças a Cristo naquele tempo. E como sumo sacerdote, os sacerdotes apresentavam as crianças lá no templo e depois nas sinagogas. O reino de Deus estava entre os judeus quando os juízes e também o rei Saul, o rei Davi, o rei Salomão, pelo qual a Escritura diz que o trono de Deus e o reino de Deus são o trono
e reino de Davi. reino de Dios Esse é o reino de Deus na terra. y ese reino Esse reino com esse trono será restaurado no último dia, por lo cual pelo qual, en San Lucas em São Lucas, capítulo 1 versos no capítulo 1, que dice a partir do versículo 30 entonces el ángel até o 33, nos diz: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, tu nombre Jesús. porque achaste graça diante de Deus. Será grande, E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. su padre, Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. reino no te E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. el heredero Cristo é o herdeiro do trono de Davi e do reino de Davi. y es para este tiempo final que con la venida de E com a vinda de Cristo para este tempo final, es introducido el reino de Dios será introduzido o reino de Deus. y las señales E os sinais de que estaríamos de que nós estaríamos para no el reino tempo de Dios, da vinda do reino de Deus la señal de la higuera é o sinal da figueira. A figueira é Israel. son las E os outros povos são as demais nações que han estado formándose que estiveram se formando siendo libertadas e também estiveram sendo libertadas. y hemos visto E vimos a Israel florecer, convertirse Israel florescer, en una nación se converter numa nação livre e soberana el 14 de no dia 14 de maio de 1940, de 1948, donde onde Ben Gurión Ben Gurion leyó leu la carta de a independencia carta da independência de Israel. de Israel. Fue en esa fecha Foi nessa data que Israel que Israel nació nasceu como una nación libre como uma nação y soberana. livre e soberana. También se levantó la bandera Também se levantou de Israel a bandeira de Israel. y allí se hizo la proclama E ali se fez a proclamação de la de independencia da independência del establecimiento de Israel, do estabelecimento de Israel nación libre como uma nação y soberana. livre e soberana. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? E o que isso tem a ver conosco? ¿Y qué tiene que ver eso con el pueblo hebreo? E o que tem a ver isso com o povo hebreu? Voy a leer algunas cosas Vou ler algumas coisas que dijo el reverendo William que o reverendo William Branham disse, sin mas explicar sem explicar, y dejaremos para e deixaremos el domingo qualquer explicação para o domingo, explicación, por lo cual no pelo qual deben não devem conjecturar. desde la
de independencia desde a declaração da independência por Davi Ben-Gurion, del 14 de mayo del 1000 no dia 14 de maio de 1948, 18, él vino a ser también el primero, ele foi também el primer ministro o de Israel. primeiro-ministro de Israel. Dice el reverendo William Branham, O reverendo William Branham disse: cualquier persona se preguntará, ¿y por qué? e qualquer pessoa se perguntará, e por que citar o reverendo William Branham? Porque ele falou sobre este tema. Y él es E ele precursor del é o precursor venido de da segunda vinda de Cristo. y él es Ele el Elías que tenía é o Elias que tinha de vir la cuarta manifestación na quarta manifestação ministerio de Elías, do ministério de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo. les dije Disse-lhes que vamos a leer este que leremos esta passagem pasaje que se encuentra en una cita del mensaje, sus palabras que é uma citação da mensagem, suas infalíveis palavras de promessa, predicado en Phoenix, Arizona, el 20 de enero de 1900, pregada em Phoenix, Arizona, en la página em 20 de janeiro de 1964, al 6 nas páginas 4 e 6 de esta cita o versión en español, desta versão em espanhol. está hablando de Cristo en el monte. Estava falando de Cristo no Monte das Oliveiras, Preguntaron, quando lhe perguntaram sería quando seria a sua vinda? Disse: templo ele saiu do templo y subió al monte e subiu ao Monte das Oliveiras. sentado en el monte de los olivos. Sus discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, E estando assentado o sea, no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? Ou seja, habrá, a destruição do templo e da cidade. o sea, E que sinal haverá da tua vinda? habrá Ou seja, que sinal haverá que dé testimonio que dê testemunho de la venida de Cristo da vinda de Cristo y el fin del siglo. e do fim do mundo? ¿Y qué señal habrá E que sinal haverá del fin del siglo? do fim do século? En el tiempo en que aparezca Que sinal haverá de que no tempo em que este sinal apareça, se estará vivendo no fim do século? ellos le hicieron tres Eles y él lhe fizeram 3 perguntas e ele as respondeu na medida que se las em que as fizeram. tres preguntas. 3 perguntas. Ahora Agora vamos a pasar passaremos a otra página. para outra página. Pero en mi humilde opinión Mas em minha humilde opinião, isto é o que Jesus estaba
estava se referindo se estaba refiriendo cuando él dijo quando ele disse esta generación, esta geração, o sea, cuando dijo no, ou seja, quando disse não passará esta geração. Vejamos, en otras palabras, em outras palavras, generación que a geração que verá a la higuera a figueira echando sus retoños. soltando seus brotos. Vem, Él dice aquí, ele disse aqui, y cuando la higuera está empezando e quando a figueira está começando, está tenra sus ramas, e lança seus ramos, entonces dicen, vocês dizem que o verão está cerca, está perto. es el día del verano, Ou seja, ele disse, está cerca. o verão está perto. Eso es Isso é, el reino de Dios, o reino de Deus está cerca. está próximo. El reino del Mesías está cerca. O reino do Messias está perto. Ese es el tiempo también. Esse é o tempo da colheita também. Asimismo, cuando ustedes Do mesmo modo, quando vocês vejam estas coisas, reconozcan, reconheçam o tempo. cuando ustedes Quando vocês vejam todas estas todas essas três perguntas cumpridas, es que el tiempo está a la puerta. é porque o tempo está à porta. Y la higuera siempre es Israel. A geração que verá a figueira, e a figueira sempre é Israel. Y llega a ser una nación E quando Israel retorne à sua pátria e chega a ser uma nação, essa geração não passará até que todas essas coisas sejam cumpridas. amigos cristianos, en esta noche, Amigos con cristãos, este gran enredo, nesta noite, com este grande enredo, en las escrituras nas Escrituras, que cree la gente, em que se crê que a gente está enredada, nosotros estamos nós estamos vivendo hoje para ver para vermos o mero, todo lo que él dijo tudo que ele disse está cumpliendo está se cumprindo aqui. y únicamente E a única coisa que segue es é a sua vinda. Israel. Israel Ya está en su patria. já está em sua pátria. Ella es una nación Era uma nação independente. ella tiene su propio Ela tem a sua própria moeda, a sua própria bandeira de la nación. e é membro das Nações Unidas. Ella es una nación Ela é uma nação, por primera vez pela primeira vez, después depois de 2.500 anos, de haber sido após ter sido uma nação. Jesús prometió que la generación E Jesus prometeu que a geração, e na Bíblia uma geração compreende 40 anos. desde el tiempo Desde o tempo él llegó a ser una em que Israel chegou a ser uma nação, hasta 40 años de daí a 40 anos, tiempo. dentro desse lapso de tempo, ele virá. Y si eso es la verdad, E, se isso é a verdade, eso trae então la venida. isso traz a vinda. Bueno, Bom, otra cosa, e outra coisa, 1000 años a cada 2.000 anos, algo sucedeu na Terra. la política y todo eso A política e tudo cessa. tuvo Deus teve ayuda. que enviar ajuda do céu. Los primeros 2000 años el mundo fue destruido Nos primeiros 2.000 anos, o mundo foi destruído com água. No segundo 2.000 anos, Cristo veio. y este es E este 1964. Está hablando é 1964. de 64. Estava falando do ano 1964. 17 años E se diz que estamos 17 anos atrasados. que ahora ustedes pueden ver Agora vocês podem ver que está à porta. O que está à porta? el reino de Dios O reino de Deus. que está a la puerta O que está à porta? del Señor. Também a vinda do Senhor. La cosa que sigue es A coisa que segue é esperar la del Señor. a vinda do Senhor. Todas estas señales se están armonizando E todos estes sinais estão harmonizando perfeitamente com isto.
Por isso é que nesta noite eu estou procurando que as pessoas fiquem exatamente na palavra prometida, con la palabra, unicamente com o que a palavra diz, únicamente con la palabra. unicamente com o que a palavra diz. Dice, quédese con él. Fiquem com isso. Y ahora, el próximo domingo, E no próximo domingo entraremos de lleno entraremos al estudio em cheio de nuestro tema, el verano, no estudo o sea, el reino, do nosso tema. O verão está perto, ou seja, la venida del Señor está cerca, porque o reino de Deus está próximo e, por conseguinte, a vinda do Senhor está próxima, porque Ele en la tierra é quem estabelecerá o reino de Deus na terra. es el misterio más grande de toda la Biblia. El Esse misterio de la venida del Señor, é o maior mistério de toda a Bíblia, o mistério da vinda do Senhor para o último dia. E, consequentemente, hay cosas que Él estará haciendo tem coisas que Ele estará fazendo en este tiempo, neste tempo final, en el cumplimiento de su venida. no cumprimento da sua vinda. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes Para mim, en esta ocasión. foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião, na introdução ao tema Del próximo, do nosso estudo bíblico do próximo domingo, com a ajuda de Deus. ore mucho por esa escuela bíblica del próximo domingo, para que Dios nos dé lo que debemos E orem muito por este estudo bíblico do próximo domingo, en nuestros corazones. para que Deus nos dê o que devemos escutar e receber em nossos corações. Y Orem oren, para que Deus me dé todo lo que yo me dê tudo o que eu deva falar. he hablado. Y oren para que ustedes Orem estén para que vocês também preparados para estejam preparados para receber la palabra a palavra de Deus. de Dios, y que Él nos abra a todos las escrituras, E que Ele abra el entendimiento, abra as Escrituras a todos, el entendimiento que nos abra o entendimento e o coração, para creer. o entendimento para entendermos e o coração para crermos, porque não queremos tropeçar em nenhuma palavra divina, En el programa de não queremos tropeçar no programa divino. si Dios nos ayuda para el domingo próximo, Se Deus nos ajudar para o próximo domingo, veremos veremos si han estado cumpliendo como estiveram se cumprindo las cosas que Jesús as coisas que Jesus disse, cosas que reverencia, as coisas que o reverendo Lembrana disse, cosas que San Pablo dijo, as coisas que São Paulo e São Pedro disseram las cosas que dijeron e as coisas que disseram del antiguo os profetas do Antigo Pacto, profetas que Dios envió, os profetas que Deus enviou a Israel. que las bendiciones de Cristo Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, estejam sobre cada um de vocês aqui presentes en otras naciones. e sobre os que estão em outras nações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixo com vocês aqui Al reverendo José de o reverendo José Benjamin Pérez para continuar e finalizar. en cada país dejo E deixo também em cada país o ministro correspondente. que Dios les bendiga y Que Deus lhes abençoe, feliz llena que continuem desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Dios le bendiga Deus lhes abençoe e guarde a todos. a todos.